Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui com os nossos design patterns e dessa vez eu quero trazer um padrão que ele é muito interessante da gente entender a sua funcionalidade, principalmente porque parece que Python simpatiza com esse tipo de padrão, meio que ele parece que aglomerou, né, juntou na própria lógica esse tipo de padrão. E hoje a gente vai falar sobre o padrão que é o decorator, ou então você pode chamar ele de padrão decorador. E olha só, vamos rapidamente aqui no nosso Refactoring Guru, como já é de padrão, para entender um pouco sobre esse cara. E na verdade, olha só, a explicação vai parecer um pouco esquisita, mas dessa vez as imagens são muito interessantes. O decorador é um padrão de projeto estrutural que permite que você acople novos comportamentos para objetos ao colocá-los dentro de um invólucro. Rafa, como assim? O que a gente vai fazer, na verdade, é muito parecido com essas bonecas aqui, olha. Essas bonecas russas aqui, a gente vai colocar um comportamento dentro do outro. Olha só, eu quero voltar aqui, olha, para esse meu diagrama. E eu quero mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que isso daqui é uma parte de código, né? Então eu vou colocar aqui código que tem um comportamento, ou seja, um código que faz alguma coisa. Nessa parte aqui da gente criar um código que tem um certo comportamento, quando a gente usar o padrão decorador, a gente vai simplesmente colocar um outro código aqui por fora que tem outro comportamento. E nesse caso vai ser muito interessante da gente entender isso aqui, porque se a gente precisar, por exemplo, de trocar, né, e acabar tendo um outro código que faz outra coisa, a gente vai conseguir colocar ele, né, nessa espécie de invólucro. É como se fosse um código que consegue executar um outro código com comportamento lá dentro. Isso aqui pode parecer um pouco difícil de entender, mas você vai ver que Python tem uma espécie, né, de gosto sobre esse padrão, porque tá meio que ali, né, misturado na própria linguagem. E na verdade eu prefiro mostrar como é que está na própria linguagem. Então vamos lá, eu vou voltar aqui, olha, e eu vou puxar agora, né, o meu VS Code. E eu vou colocar aqui, olha, uma nova pasta que vai ser o 09, e eu vou colocar aqui o meu padrão decorator. Beleza, como é que isso aqui funciona? Pessoal, vamos aos poucos, porque isso daqui pode confundir a cabeça de alguém. Vou colocar aqui um arquivo run.py e vamos começar as nossas brincadeiras. Seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Ok, tudo certo. Vamos supor que eu tenho uma função. Então, eu vou colocar aqui, olha, def alguma... Não, vamos colocar função qualquer coisa aqui. E aí, dentro dessa função, eu simplesmente vou fazer um print. Vou colocar um olá, mundo, estou na Vou colocar funcão assim mesmo, né? Só para não ficar usando muito acento e tudo mais. Olha só, vamos entender algumas coisas interessantes que a gente consegue fazer com funções aqui em Python. Eu posso simplesmente falar o seguinte, a igual a funcão. E nesse caso eu posso fazer isso aqui, olha. Essa loucura aqui, olha. Eu posso rodar A. Né? Se A aponta para minha função, eu consigo rodar A. Então, se eu vir aqui, olha, entrar, né, no meu 09 decorator e rodar aqui um Python que está um pouquinho pequeno para a gente, mas deixa eu puxar para cá. Isso. Vou colocar aqui um Python 3 run.py, vai aparecer aqui, olha, olá mundo, estou na função. Isso daqui acontece, sim, de uma maneira bem engraçada, né? Eu vou até rodar aqui de novo, agora eu acho que vai ficar melhor, sim, o nosso terminal, beleza. Então, eu consigo, na verdade, colocar meio que o valor de uma função para uma variável. Isso daqui é possível. Eu consigo até ir um pouco além. Vamos supor que eu tenho, olha só, def funcão, vou colocar aqui, olha, superior, e ela vai receber uma função. Eu consigo fazer o seguinte, olha, print, entrei no superior,
posso fazer, olha só, um func rodar lá dentro da minha função, ou seja, é como se eu estivesse passando uma espécie de função aqui para dentro e um print, né, sair do meu superior. Então, olha que loucura isso daqui que a gente está fazendo, né? Eu estou conseguindo criar uma outra função em que ela vai receber simplesmente a nossa func, né? A nossa função aqui, olha. Eu consigo executar uma função dentro de outra. Olha só, vou vir aqui, run.py, olha só o que aconteceu. Entrei no superior, olá mundo, estou na função e saí do meu superior. Então, a gente consegue, na verdade, ter algumas funcionalidades, algumas manipulações ali com funções. Até deixo isso aqui de curiosidade para você, porque isso remete um pouco à ideia de programação funcional. Mas vamos voltar aqui, olha, para os nossos experimentos, porque eu consigo fazer até uma coisa, que é o seguinte, olha só. Vou tirar isso daqui, né? Vou deixar essa função aqui, mas olha, dentro da minha função, eu vou fazer mais uma brincadeira aqui, olha. Eu vou colocar aqui, olha, função saída, né? E eu vou falar que eu vou ter uma função de saída que vai retornar isso daqui, olha. Olha como é que dentro de uma função eu estou tendo, né, uma outra função. E sim, eu posso chegar aqui, olha, e rodar, né, funcão saída. Isso daqui acontece, sim, a gente pode fazer esse mesmo procedimento, né? Vou colocar aqui, olha, a função superior com a minha função ali de cima. Se eu rodar isso daqui, não vou ter nenhum problema de execução. Aqui, olha, rodou do mesmo jeito, né? Eu declarei uma função lá dentro e consegui resolver, executar ela. Mas e se eu chegar aqui, olha, e retornar exatamente esse cara? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui também é possível. Olha, eu tô declarando uma função dentro de uma função e estou retornando ela. Isso aqui é verdade. Eu vou colocar aqui, olha, o valor é igual à minha função, né, retornada. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra gente. Olha o que a gente tem. Eu tenho agora uma função superior que está retornando uma função, né? E a partir disso, eu coloco o meu valor e rodo ele aqui, ó. Olha que interessante, que coisa maluca que a gente tem aqui, olha. Isso aqui, pessoal, entra sim em conceitos, né, de programação funcional, mas é aqui que o Python ele abraça um pouco esse tipo de código, ele abraça essa implementação maluca aqui. Deixa eu te mostrar exatamente como que ele acaba abraçando. Eu vou pegar essa função superior aqui, olha, vou chutar ela aqui para cima, né? Em vez de função saída, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de wrapper, que vai ser exatamente o nome, né, mais comum aqui nesse nosso padrão de decorador. E feito isso, eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, olha, eu vou colocar result, é igual a minha func, e vou retornar return, né, o resultado, por exemplo, da minha função, e no final eu vou retornar o wrapper. Então olha que eu estou fazendo exatamente isso, só que dessa vez eu estou pegando o resultado da função e colocando aqui no meu retorno. E dentro aqui, olha, dessa minha função superior, eu estou retornando o wrapper. Aonde que está o nosso padrão decorador aqui aplicado no Python? Eu posso trocar o nome dessa função superior aqui, olha, para decorador. E consigo usar, olha só, essa sintaxe aqui, olha, de colocar um arroba decorador. E aí o que acontece? Isso daqui vai acontecer. Na hora que eu chamar a minha função normalmente, vou colocar aqui, olha, só função mesmo, o que vai acontecer? Ao chamar essa função, eu vou entrar nesse decorador aqui com ela passada. É como se a função entrasse no decorador aqui, olha. E aí eu vou executar, na verdade, não só a função, mas isso daqui tudo. Olha que coisa mais maluca. A gente vai conseguir, né, pegar e executar esse wrapper, essa parte toda, só colocando esse arroba decorador aqui em cima. Olha só, Python 3, estou rodando a mesma coisa. Na verdade, deixa eu salvar aqui, porque eu esqueci de salvar. Rodei, beleza, agora está tudo certinho.
Então olha como que, de uma maneira esquisita, né, o Python ele aborda essa ideia aqui de decoradores. Então, eu consigo dar para essa função aqui, olha, um comportamento. Consigo até dar um outro comportamento, olha só, para a função 2, né? Vou colocar um aqui, olha, um print. Agora estou em 2, né? E aí eu coloco esse decorador aqui e eu estou atribuindo esse comportamento aqui para minha função 2. Então, vou chegar aqui, olha, rodar agora a minha função 2, né? E aí, feito isso daqui tudo, vou rodar aqui no meu terminal, beleza, né? Agora eu entrei aqui, né, nessa função 2 e eu tenho esse superior e inferior. Então, na verdade, isso daqui por si só é o nosso padrão decorador, só que aplicado de uma maneira interessante e diferente para o contexto do Python. Vamos fazer mais uma última coisa para a gente terminar aqui a nossa aula, porque esse daqui, olha, é o decorador padrão, né? Como que a gente coloca esse arroba aqui, olha, e dá, né, para as nossas funções um tipo de comportamento. Eu quero colocar aqui, olha, um run2.py e eu vou copiar esse código e colar ele aqui. Para que eu quero fazer isso, Rafa? Eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero deletar essa função 2 aqui, vou deixar somente a função 1. E agora, como que fica se eu começar a passar, por exemplo, valores aqui? Por exemplo, eu quero printar, né, uma informação com um nome, por exemplo. Aqui entra algumas questões um pouco interessantes também, mas nada de outro mundo. Python abraça esse tipo de padrão. Eu vou salvar aqui esse cara, né, em primeiro lugar, e eu vou fazer o seguinte. Aqui, olha, nesse meu wrapper, eu vou colocar aqui, olha, o meu asterisco args, e eu vou colocar 2 asteriscos kw args. E esses dois caras aqui, olha, vão ser passados para essa minha função. Em outras palavras, o que eu estou falando é o seguinte é, olha, dessa funçãozinha aqui que você vai acabar decorando, todos os elementos que estiverem sido enviados, né, aqui para essa função, a gente vai coletar eles e a gente vai jogar aqui para dentro do nosso comportamento. Então, olha só, agora eu vou vir aqui, né, vou rodar o Python novamente, mas dessa vez eu vou querer trocar aqui na string e eu vou falar o seguinte, olha, olá, nome. Vou deixar assim, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, olá, só que nessa parte aqui, olha, eu vou colocar Rafa. Desse jeito, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou aqui, olha, rodar run2.py. E aí sim, olha, entrei no superior. Olá, Rafa, e só na função sair do meu superior. Isso daqui, pessoal, é o nosso padrão decorador aplicado a Python. É daqui que sai esse arroba, né? Essa loucura aqui que a gente vê por aí. Pessoal, assim, agora eu tenho que ser um pouco sincero com vocês. Eu decoro isso daqui? Não. Eu só uso quando realmente é necessário. É uma sintaxe um pouco complexa, principalmente para apresentar para outras pessoas. No entanto, eu acho que vale um pouco a pena a gente entender isso daqui. Outras frameworks que a gente vê usam decoradores. Muitas bibliotecas de Python, por exemplo, usam também decoradores. É interessante a gente entender de onde é que isso aqui sai. Então, fica aqui, né, essa parte. Ah, Rafa, onde é que eu uso isso aqui no meu dia a dia? Por que eu tenho que usar decoradores? É muito legal se a gente for falar, por exemplo, da questão de logs. Ou então na questão, por exemplo, de authorization. Né? A gente colocar um decorador ali para isso. Né? Então, por exemplo, verificar, por exemplo, permissões de rotas HTTP. Então, essas aqui são algumas possibilidades que a gente tem. Fica aqui esse tipo de design pattern, né, aplicado dessa maneira um pouco diferente aqui para Python. Eu entendo que é um pouco complexo essa notação aqui, mas com o tempo a gente acaba pegando, né, e se familiarizando com isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos nossos próximos vídeos sobre os nossos design patterns e até mais!